Vamos bater um papo hoje com a mestra Tida, essa mulher porreta que é referência no mundo da capoeira. Tudo bem, mestra? Boa noite. Tudo bem? Boa noite aí para vocês. Boa tarde. Boa tarde, né? Assistindo aqui. Como é que tá essa ubá aí? Como é que tá o clima? Aqui está bem quente agora. Aqui é 880, é muito calor, muito frio, chuva às vezes. Agora é um período de muita seca, mas hoje está bem quente mesmo. Pô, que inveja. Aqui tá dando 10, 13, já tá chegando o inverno. Aqui a estação aqui o bar, ela é muito seca, então é muito quente mesmo. Não tem, como você falou, é o 8 ou 80. Bom, primeiro de tudo, queria te agradecer. Obrigado por disponibilizar seu tempo para trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da sua trajetória. Sei que você dá 1 milhão de aulas, o tempo de todo mundo é corrido, então pô, é uma grande honra para a gente você poder tirar esse tempinho aí para conversar com a gente. O mestre Sabiá, infelizmente, ele não pode hoje, tem um compromisso, mas de repente ele aparece aí do nada. Eu agradeço o convite, mestre, né, para estar aí com vocês, nesse projeto que vocês aí estão participando, ter a oportunidade de, né, falar um pouco sobre a minha trajetória na capoeira, né, um pouco da experiência que eu tenho nessa arte que encanta todo mundo. E agradecer, só agradecer. Você falou uma frase agora que eu gosto muito, que o mestre Ramos fala: essa arte me encanta. E aí uma pergunta para você: o que te encanta nessa arte? Na verdade, a capoeira ela me encanta como um todo, em todas as suas facetas, né? Em todos os seus aspectos. A capoeira ela é multi, né? Mas especificamente eu sou encantado pela musicalidade da capoeira, né? Por toda a história da capoeira. Isso me encanta muito, né? Só para a gente começar, queria te pedir para falar um pouquinho de você, quando você começou, como é que foi o seu começo ali, se é que tem alguém que não saiba, né? Mas ainda muita gente ainda não sabe, né? E cada entrevista que a gente dá, falando sobre a nossa história, a nossa trajetória, a gente sempre lembra de algo que às vezes não foi falado em outras oportunidades. Eu comecei capoeira aos 13 anos de idade, né? Através do meu irmão, o mestre Tarcísio, que na verdade foi ele que começou a capoeira primeiro, e aí foi levando os irmãos. E aí eu fui participar da capoeira aqui na minha cidade. Eu comecei com o mestre Sérgio Sabatini, que, na verdade, ele veio para Ubá nos anos 80. Ele era carioca e veio morar em Ubá. E foi formado pelo mestre Valdir Salles, da Baixada Fluminense, lá do Rio de Janeiro, que também formado pelo mestre Paulo Gomes. E aí veio para Ubá e fundou a primeira academia oficial de capoeira aqui na cidade, que antes a capoeira era praticada em alguns lugares não oficiais, por pessoas que vinham de outras cidades para fazer shows e iam ensinando as pessoas aqui, como o mestre Tarcísio, o mestre Luiz Cláudio fez antes, também em 78, mas essa organização foi através do mestre Sabatini. E ali, quando o Tarcísio foi fazer capoeira com esse mestre, ele foi levando a família e eu comecei a fazer também. Aí foi aos 13 anos de idade com o mestre Sabatini. Até 1990, eu treinei com o mestre Sérgio Sabatini. E quando você começou a dar aula, foi escondido que nem a mestra Lilica? Não, na verdade, não. Em 1990, ainda estava no Sabatini, e a gente resolveu fundar um grupo de capoeira. O mestre Tarcísio tinha se formado mestre por ele, pelo Sabatini, e aí reuniu 5 amigos
e nós fundamos o grupo Guerreiros de Zumbi. E aí a gente começou a treinar. Foi nessa época que a gente entrou para o Grupo Senzala, 1991, apresentado pela nossa amiga ao Grupo Senzala, o mestre Tony Vargas. E aí o mestre Tony Vargas nos apresentou primeiramente o mestre Tarcísio ao mestre Ramos. Em 92, a gente já estava filiado com o mestre Ramos, oficialmente, né? Em 91 a gente conheceu o grupo, em 92 a gente estava oficialmente oficializado com o mestre Ramos, e dar aula eu comecei em 93. Em 1993, por incentivo, nada mais, nada menos do que o mestre Peixinho. Porque em 92, quando o mestre Tarcísio recebeu a corda azul no grupo Senzala, ele e o meu irmão, mestre, o José Ribeiro, que não é mestre, que antes era mestre, recebeu a corda azul no grupo. O mestre Luiz Cláudio recebeu, na época, a corda laranja, em 92, e eu era contramestre, igual o mestre Luiz Cláudio. Não recebi nenhuma graduação, eu fiquei na corda crua. E isso aí mexeu um pouco comigo, mas eu dei continuidade mesmo assim. Bom, a ideia de fazer isso aqui é contar um pouquinho da trajetória, do pensamento, e não só dos mestres e das mestras, mas de todo capoeirista que a gente quer conversar, independente da graduação. Se tem alguma coisa para dizer, se faz algo relevante, a ideia é a gente conversar com essa pessoa, escutar um pouquinho o que ela tem para dizer, porque a capoeira não se faz de cima para baixo só, ela também se faz de baixo para cima. Então a gente quer, o objetivo de fazer isso aqui é deixar aí, né, algum tipo de legado, e para mim tem sido muito gratificante escutar de muitos alunos coisas como, pô, cara, você fez o bate-papo com o meu mestre lá, ele falou tal coisa, eu nem sabia que ele tinha feito isso ou passado por essa situação. E para mim, isso tem sido muito, muito gratificante. Então, eu estava falando que aí, em 93, mais ou menos em 1993, nós fizemos o primeiro evento aqui em Ubá, com o Grupo Senzala, o nome do Grupo Senzala, que foi sobre a organização do mestre Tarcísio e a gente ajudando ele a organizar. Então, nesse mesmo ano, eu recebi a corda laranja aqui. E aí veio muita gente mesmo. Uns 5 ônibus de cada lugar aqui. Um ônibus do Rio, um ônibus de São Paulo, de Mariana, Juiz de Fora, Viçosa. Então, nós pela primeira vez, enchemos os ginásios. E eu recebi a corda laranja nesse ano. E logo após receber a corda laranja, o mestre Peixinho perguntou por que eu não ia ajudar, né? Que eu podia estar ajudando o Tarcísio a dar aula para as crianças, que ele sozinho, para contribuir, né? E aí eu falei, pô, mestre, eu peguei laranja agora e tal. E ele, não, mas o seu tempo de capoeira que você já tinha não conta? Você pode começar um trabalho com as crianças. Foi assim que eu comecei. Comecei um trabalho com as crianças, aí depois por perceber a dificuldade da mulher na capoeira, de ter mulheres na capoeira aqui, eu montei uma turma feminina e aí fui dando continuidade. Aí depois aconteceu vários outros problemas aqui dentro da cidade, justamente com o mestre Tarcísio também, né? Eu tive que assumir o trabalho dele, aí eu comecei o trabalho com a turma mista também, entendeu? Foi assim. Que massa, que massa. E aí, agora que você falou da turma feminina, queria te perguntar quais foram ali os desafios, de repente, situações que você sofreu por ser mulher, porque você começou capoeira numa época muito difícil para a mulher, onde, se hoje a capoeira ainda é muito machista, pô, imagina nos anos 80, nos anos 90. E como foi para você ali, jovenzinha ainda, lidar com as situações que aconteceram? Se você lembra de alguma coisa que foi marcante, pode falar.
Na verdade, os desafios são muitos. Por exemplo, da minha época na academia, quando eu comecei, só tem eu e a mestra Lilica, que é minha irmã, que antes você começou com 8 anos também. Então, só tem nós duas. Então, não tinha muitas mulheres e eu... Né? E aí, aqui o bar ainda mais difícil ainda, porque a capoeira tinha dado uma caída muito grande. E aí eu falei assim, eu não tinha referência, mulheres como referências para mim. Eu não, quando eu cheguei no grupo, eu vi bastante meninas no grupo Senzala, que eu tive como assim, poxa, encontrei mulheres que jogam. Porque quando eu cheguei no grupo, era a Mineirinha, né? Tinha a Renata, Marisol. E aí essas mulheres eram corda azul, né? Eu era laranja, então você via que tinha umas meninas um pouco mais graduadas do que eu. Então, de alguma forma, é um olhar que eu tive como referência de mulheres. E aqui o bar a gente não tinha não tinha a referência de mestras. Então, eu falei assim, eu vou começar a fazer o trabalho feminino para que mais mulheres possam chegar para a capoeira e acreditar que possam ir além, muito além da capoeira, entendeu? E quando eu comecei a capoeira, eu comecei pelo como os irmãos estavam, mas eu não tinha nenhuma pretensão com a capoeira de tornar professor, mestre, alguma coisa assim. A gente ia para se divertir, para brincar, entendeu? Então, quando eu comecei a dar aula para as crianças e abri a turma feminina, eu abri um outro olhar para a capoeira. Eu tive um novo olhar para a capoeira. E aí, quando eu peguei corda azul, eu realizei a primeira roda feminina aqui dentro da minha cidade, em 1996, numa época em que o grupo não tinha essa abertura para a roda feminina. E eu fiz a roda feminina aqui, entendeu? E com o apoio do meu mestre, com a presença do meu mestre aqui. Então, quer dizer, eu era corda azul, 1996. E aí eu tinha meninas fazendo capoeira, entendeu? E aí foi assim que eu falei assim, eu vou colocar, a mulher tem que estar na capoeira também. A gente precisa estar também na capoeira. E foi assim, fazendo esses eventos, divulgando, promovendo as meninas, para que hoje eu não tenha um trabalho exclusivamente feminino, mas aquele trabalho lá atrás ele foi muito importante. Hoje eu estou retomando esse trabalho com aulas para mulheres. Não é um trabalho feminino. Eu tenho um horário exclusivo para meninas, que é diferente do meu trabalho como um todo, entendeu? Eu tenho um trabalho com turma mista, mas eu tenho um horário exclusivo para as meninas, que é justamente para a gente poder discutir assuntos importantes, tá mais livre para falar das dificuldades que é encontrado na capoeira. Às vezes algumas são mais gordinhas, outras têm mais dificuldade, outras não são floreadoras, entendeu? Para a gente poder discutir essas dificuldades encontradas, entendeu? E assim a gente ir vencendo essas barreiras, né? Que existem ainda dentro do universo da capoeira. Eu digo que não é porque eu sou mestra, tenho um trabalho, que ainda eu não enfrento dificuldades e preconceitos ainda no universo da capoeira, entendeu? Ainda tem que dar uma nos abusados, né? E aí você, né, já vai falar de uma outra forma, né? Você já enfrenta essa batalha de uma outra forma, né? Com argumentos, né? Mostrando de fato e colocando a pessoa, às vezes, no devido lugar também. Não, por exemplo, uma situação que é corriqueira na capoeira, graças a Deus está diminuindo, mas tem uma bateria, tem uma menina. E aí o cara quer trocar um instrumento, ele vem direto na menina. Ah,
Sim. E se você dá uma dica para as meninas, para as suas meninas aí, como resolver isso, como se impor, porque às vezes eu acho que as meninas ficam meio envergonhadas, achando que se dizer não está fazendo alguma coisa errada. É uma bateria, só tem uma menina. Geralmente, isso vai depender muito do lugar, né, que você está, a roda, o momento, claro, todas as situações, quem são os mestres que estão ali, né? Mas geralmente hoje eu tomo uma postura que não é discriminando os homens, mas quando eu vou passar a minha bateria ou qualquer instrumento que eu estou, primeiro eu olho se tem uma menina para tocar, eu passo para uma mulher, entendeu? E muitas vezes, quando algum homem vem pedir bateria, ainda mais se eu acabei de pegar, eu não entrego. Mas isso também vai depender de cada lugar. O que a gente tem é que a gente se fortalecer cada vez mais, entendeu? E ser motivada e ser incentivada a ter coragem de ir para a bateria. Porque muitas mulheres ficam com receio de, porque tem aquele mestre ali, não sei o quê. Não, mas isso já está diminuindo muito, tá? Porque hoje as mulheres já estão tocando muito bem os instrumentos, lindamente, é muita mulher tocando, cantando muito aí. Então a gente já superou essa de que mulher não toca, mulher não canta, mulher não compõe, mulher não constrói instrumento, mulher faz tudo, né? Então isso aí já caiu por terra. Então eu acho que é a gente mostrar isso para as mais novas, que elas podem construir o próprio instrumento, que elas podem tocar, que elas podem compor. Para isso, a gente tem que cada vez mais se qualificar, a capoeira também, se preparar, né? Isso não é só a mulher, o homem também. E a mulher, ela já tem por si essa coisa de que, não pode, não é permitido. Sim, é permitido, sim. Claro que vai depender da roda, né? Mas se você se é uma roda de mestre, não tem por que eu não ir lá tocar, pedir para trocar, para estar participando da bateria. Se é uma roda que tem contramestre, não há motivo nenhum para uma contramestre, uma mulher ir lá para poder pegar a bateria, entendeu? Então eu acho que isso menos, mas a gente ainda vai buscando essa equiparação. Então, uma das formas que eu acho é quando a gente, mulher, estiver na bateria, passar mais para mulheres. Eu estava conversando com o Bruno da Lapa Rio e ele estava falando sobre os movimentos femininos, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Como é que estão os movimentos femininos no Brasil? São muitos, né? De várias formas, de vários coletivos. Eu participo de vários eventos e coletivos, mas a gente tem muitos coletivos aí para poder trabalhar isso, só que hoje com uma nova roupagem, né? Por exemplo, houve um tempo em que os eventos femininos eles eram exclusivamente só para mulheres. Eu, particularmente, eu nunca fiz só para mulheres. Eu fiz eventos femininos onde que participavam homens e mulheres. Porém, a bateria, e na maioria das vezes, a bateria era só de mulheres, e as aulas eram realmente só para mulheres que iam ministrar as aulas. E continua assim. O meu evento, o meu movimento que eu faço todo ano, em março, ele chama A Roda Também é Dela, onde é uma conexão entre homens e mulheres, porém, todas as oficinas são ministradas por mulheres. Entendeu? Se é oficina de berimbau, se é oficina de tambor, se é oficina de maculelê, de capoeira, se é palestra, né? Voltado para a conscientização de mulheres e homens dentro da capoeira, onde todos podem participar. Entendeu? Da importância da valorização e do respeito com a mulher na capoeira. Respeito, equidade,
entendeu? Não é permitir que a mulher já está, mas respeitar. Reconhecer é um papel fundamental dentro dessa arte. Eu achei legal a forma como você colocou o evento, porque é um evento, não é um evento feminino, na verdade, é um evento de capoeira. Porque é aberto a todos. Então, eu acho isso muito legal. Porque meio se fizer um evento, olha, evento feminino, só mulheres podem participar, eu acho que perde uma grande chance de agregar pessoas que vão estar junto na trincheira. Porque o machismo ele só vai ser desconstruído com a opinião feminina. Porque é a mulher que sente na pele. Então, a gente, não é nosso lugar de fala, a gente tem que escutar. O que incomoda, o que não é legal, o que é legal, o que precisa. Eu sempre gosto dessa ideia. A mulher não precisa de espaço, que se dê um espaço. A mulher precisa de oportunidade. Só isso. Sim. Coloca ela lá e deixa ela fazer. Isso aí, coloca ela lá que ela vai fazer. Sim. E aí essa é a importância. Eu acho que os movimentos hoje femininos, eles estão desse formato, buscando conscientização do público masculino, dos homens dentro da capoeira, para a não violência contra a mulher, porque há uma violência muito grande, não é uma violência só física, é uma violência moral, psicológica às vezes, né? Entender que ninguém vai ditar o que você pode, o que você não pode fazer na capoeira, na roda de capoeira. A gente tem consciência do que a gente pode e o que a gente não pode fazer numa roda de capoeira. Isso é do capoeira. O capoeirista ele tem que ter essa consciência, independente se é homem ou se é mulher. Mas os eventos é para isso. É o homem entender o lado da mulher na capoeira, que a mulher é mãe, que a mulher ela tem jornada quádrupla, não é tripla. Se ela é mãe, aí então a coisa é difícil, porque cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, né? Porque muitas vezes, mestre, o homem, ele chega em casa, se ele não for um parceiro, ele vai chegar em casa e deitar no sofá. E a mulher ainda tem que ir para a cozinha para fazer a janta, lavar a louça, cuidar da criança. Ela trabalha o dia todo e ainda vai fazer toda essa estrutura para manter a estrutura familiar. Então, isso não é um papel só dela, é um papel de ambos. E sem contar que chega no universo, a mulher ainda tem o fator da gravidez, o fator da menstruação, que é um transtorno, muitas vezes, para treinamento, a menopausa, que para gente, para nós mulheres, é muito mais difícil passar nesse período do que para o homem. Então, os eventos femininos é para a gente falar sobre esses assuntos, para conscientizar o público masculino, porque o espaço é nosso, é para nós, mas que eles precisam entender esse processo da mulher, que é, como um todo, difícil em qualquer profissão, e na capoeira ainda mais, porque a capoeira ela exige muito mais do capoeirista. Ela é diferente de qualquer outra arte marcial. O compromisso com a capoeira, ainda mais quando você começa a dar aula, começa a trabalhar, é uma exigência muito grande, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, do capoeirista. Ele tem que estar bem estruturado. E muitas vezes a gente não está bem, mas tem que falar que está bem. Agora, você falou da parceria. Essa é uma pergunta que eu tento fazer para todas as meninas. Muitas vezes, não é nem sempre só aqui, mas quando eu estou nos eventos, que a gente está naquela resenha trocando ideia, que muito homem ainda não percebeu essa coisa da gravidez, quando o homem e a mulher são capoeiristas. Como é que o cara pode ajudar a mulher, por exemplo, a voltar a treinar depois do bebê,
e tal, porque as meninas falam muito sobre isso, que muitas vezes o cara é muito egoísta, não, é minha carreira, eu tenho que treinar, eu tenho que viajar, eu tenho que dar aula, mas que para a mulher é muito difícil essa volta. E como é que o homem pode ser parceiro, mais parceiro, e pode ajudar nisso, nesse quesito? Falar por mim, pela parceria que eu sempre tive. Quando eu fiquei grávida, eu viajei grávida com o Luiz Cláudio o tempo todo, eu ia para as rodas, e ele sempre cuidou muito bem de mim nesse sentido. Quando a minha filha nasceu, ele foi extremamente parceiro, de acordar de madrugada para cuidar, de trocar fralda, de a gente ir para os eventos, a hora que eu queria jogar ele ficar com ela no colo, entendeu? De treinar, de segurar para que eu pudesse treinar. Então, quer dizer, eu acho que essa é a consciência do homem, principalmente se é um marido capoeirista, né? Quando não é um marido que é da capoeira, isso é mais difícil, realmente. Isso, de fato, é muito mais difícil. Eu vejo pelo que a minha irmã passou. Mas essa parceria ela é fundamental, né, para que a mulher ela possa dar continuidade, porque além do Luiz Cláudio, eu tive uma rede de apoio, que era minha família, meus irmãos, que também ajudavam, contribuíam, minha mãe, minha sogra. Então, a minha família como um todo foi uma rede de apoio muito grande para mim. De eu viajar e deixar minha filha, né? Só que chega um momento que você fala, bom, agora eu não vou viajar mais porque minha filha precisa de mim. Então você fica naquele espaço de não poder estar mais nos eventos, entendeu? Porque precisa do filho crescer. Então esse período é um período que a mãe é que vai assumir o papel muitas vezes, se não tiver essa rede de apoio, entendeu? Até a criança poder crescer, estar numa idade em que ela possa se sentir seguro em deixar. Porque, por exemplo, eu viajei para a Finlândia em 2000. Minha primeira viagem internacional foi no Brasil, show Brasil 500 anos, o mestre Peixinho me convidou para participar lá na Finlândia. Minha filha tinha 3 anos. E aí, quando o mestre Peixinho me ligou, eu era corda roxa. Tida, tem uma viagem para a Finlândia e você precisa falar se vai aí. Você tem 30 segundos aí para você pensar. Eu estava em casa, aí o mestre Luiz Cláudio estava em casa também. Eu falei, Luiz Cláudio, o mestre Peixinho está me convidando para ir para a Europa, para a Finlândia, num show. E aí, como é que eu faço? Ele, vai, ué. Eu ia, Lavínia? Não, eu cuido, pode ir que eu tomo conta. Então, quer dizer, se fosse outro, eu ia falar, não sei o quê, a Lavínia e tal. Não, quer dizer, então ele abriu também mão para poder, ele cuidar para eu poder seguir, né, tá participando. E aí eu fui, com 3 anos eu fui para a Finlândia, para ficar um mês, eu fiquei 15 dias. Porque eu fiquei 15 dias na Finlândia, na época não tinha internet, não tinha essa facilidade da gente comunicar, ver, e eu chorava uma semana, eu fiquei chorando, porque eu não conseguia falar com ela, e eu não conseguia falar com ele, até conseguir falar. Quando eu consegui falar com ele, ele falou que ela estava bem, mas ele não colocou ela para falar comigo, e ali aquele sentido de mãe falou, não, ela está doente. E aí eu terminei o que tinha que fazer lá, e o mestre Ramos queria que eu fosse para Portugal e depois para a França, que era a oportunidade. 2000, daí eu conheci a Portugal e depois a França. E aí eu falei, o mestre, não vou. Ele, Tida, mas você já está aqui, é mais 15 dias. Eu falei, não vou. Minha filha está doente e precisa de mim, eu vou embora. Se eu tiver que perder, eu vou perder, mas eu não vou perder minha filha. E eu voltei para casa com o mestre Tony, que ele voltou também. E quando eu cheguei na minha casa, a minha filha estava doente. Ficou doente emocionalmente, mas estava doente. Então, quer dizer, eu nunca mais eu fiz uma viagem longa sem deixar ela, né, bem estruturada.
só voltei a viajar para fora do Brasil em 2008 com ela, para a Itália, no trabalho do mestre Luiz Cláudio, que ela já tinha 10 anos, 11 anos. Então, quer dizer, você abre mão de tudo, mestre, até da capoeira pelos filhos. Isso a mulher abre, mas eu acho que dificilmente um homem faz isso. E você tem noção, por tudo isso que você passou, por tudo que você representa, a referência que você é, não só para mulheres, mas para a capoeira no modo geral? Você tem essa noção? Hoje, de tanto a minha filha falar comigo, né, mãe, você não entende que você é referência mundial, você age de uma, assim, porque eu não tenho muito essas coisas de internet, sabe, de ficar me expondo muito. Eu vou para os eventos, eu não tiro foto. Eu faço, as pessoas tiram foto, eu falo assim, me marca, por favor, porque senão eu não tenho foto. Eu não sou assim de ficar tirando foto, e a minha filha me cobra, mãe, você precisa fazer esse registro, porque você é referência, você não pode esperar que alguém faça para poder você ter registro, você já tem que começar a fazer. Falei, tá, beleza. Hoje eu vejo sim que eu sou referência para muita gente. E afinal de contas, né, mestre, eu sou a primeira mulher formada dentro do grupo. Mesmo muita gente não reconhecendo isso, mesmo muita gente não entendendo isso dentro do grupo, eles vão ter que engolir isso para o resto da vida, né? Muitos que não entenderam isso lá atrás, mas eu fiz um caminho digno. Eu fiz um caminho muito digno dentro da capoeira e dentro do grupo Senzala. Eu acho que não tem ninguém dentro do grupo que pode falar uma unha do meu trabalho, da minha pessoa, da minha vida pessoal, entendeu? Então, eu tô aí no mundo da capoeira, porque a capoeira quis que eu estivesse nesse mundo, e eu procuro fazer da melhor forma possível, com dignidade e respeito, entendeu? Pô, mestre, mas para essa pessoa faltou o quê? Não faz nenhum sentido para mim. Pelo contrário, as pessoas que eu conheço, por exemplo, quando você se formou, todo mundo ficou muito feliz, sabe? Porra, ela merece. Porra, batalhadora. Só o fato de você passar por tudo isso, por exemplo, veio de um lugar onde você tinha uma posição e você abriu mão disso. Para mim, se isso aí não é uma lição de humildade, de caráter, tudo que você fez, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui agora. Quando a gente fala de trabalho, aí eu queria dizer agora sobre o que você falou sobre musicalidade. Então, para quem não sabe, você gravou um CD de capoeira. E como foi isso? Como é que foi o processo? A ideia? Então, como eu te falei, o que sempre me encantou na capoeira, né, a história da capoeira muito, e a música na capoeira. E isso vem de uma coisa de infância, né? Eu, na minha infância, eu queria... aquela criança que queria ser cantora. Nem sabia se eu sabia cantar, mas eu queria ser cantora. E eu gostava muito de piano, mas a família pobre não pude estudar. Não pude estudar música, não pude ir para o conservatório, não tinha como. E a capoeira me deu essa oportunidade através da musicalidade da capoeira, porque você não precisa, teoricamente, estar tão bem afinado, né, dentro da capoeira para você cantar, porque é uma cultura popular. Então você canta, você se expressa da forma como você sabe e você consegue. E aí isso, a música sempre me encantou. Eu sempre fui muito apaixonado pelo berimbau. Eu perturbava o mestre Tarcísio, perturbava o mestre Luiz Cláudio, perturbava o mestre Ramos no início, para poder aprender cada vez mais, ou melhorar cada vez mais a minha afinação, meu berimbau, o toque, a minha musicalidade. E aí eu sempre gostei de tocar. E quando eu fiz uma primeira música, eu falei, olha, consegui fazer uma música de capoeira. Beleza, isso em 98. Aí
fui fazendo, aí foi aparecendo as oportunidades de fazer a música, entendeu? Aí fiz uma música aqui, uma música ali. Eu não sou compositora, né? De vez em quando a gente consegue unir alguma coisa, algumas palavras e sai uma música, entendeu? Mas ser aquele compositor, realmente, de fato, não sou. Mas consegui fazer algumas músicas, tenho algumas músicas ainda escritas. E aí esse processo da gravação foi que apareceu um edital aqui na cidade e tinha de áudio, né, essas coisas assim. Eu falei, vou colocar o projeto, não era muito, era 5 mil na época, e em 2019, falei, vou fazer o projeto para gravar o CD. Aí eu falei com o Luiz Cláudio, eu acho que é pouco, mas será que a gente consegue patrocínio? Ele falou, pode fazer que a gente vai ajeitar o patrocínio, a gente ajeita aí. Aí coloquei o projeto, ele passou, e o CD ficou mais ou menos em 10, 11 mil. Daí a gente arrumou alguns patrocinadores, inclusive os alunos do mestre Luiz Cláudio da Itália, que é um aluno dele, o baiano, que patrocinou a mídia na época, e a aluna do mestre Luiz Cláudio foi que fez todo o desenho do CD. E aí, com a ajuda aqui de algumas empresas, a gente conseguiu gravar o CD aqui e lançar, entendeu? Então, foi um sonho realizado, entendeu? Foi realmente um sonho realizado de infância. E hoje eu tenho um evento que chama Festival Cultural Canta Encanta, que eu fiz esse segundo ano, que é justamente o objetivo de motivar, de trazer a musicalidade, fazer com que mais mulheres, mais pessoas possam despertar esse coisa do compor, né? De poder compor sua música e participar, entendeu? E esse ano as duas mulheres foram vencedoras do segundo e terceiro lugar, então eu fico muito feliz. Que aí eu acho que eu estou alcançando o objetivo de ter mais mulheres sendo motivadas a compor. É muito importante, né? Essa ajuda, patrocínio, que na verdade muitas vezes as pessoas entendem errado, mas quando uma pessoa está patrocinando a capoeira, ela não está ajudando só, é uma troca. A capoeira é muito rica, a capoeira traz muitos benefícios. E muitas vezes é difícil a pessoa entender que patrocinando um evento de capoeira, ajudando um evento de capoeira, a pessoa está fortalecendo a cultura. É muito importante isso. Eu deixei o CD aqui na descrição, no bate-papo, desculpa, vou deixar na descrição também. E eu queria te perguntar, não perguntar, mas que você falasse um pouquinho sobre o documentário Família Ribeiro. Eu já assisti 2 vezes, é simplesmente fantástico, absurdo. E eu quero realmente fazer um barulho, porque isso merece ter uma repercussão grande. E, inclusive, como a gente está falando de ajuda, os recursos, né, da Lei Paulo Gustavo, como é importante para a capoeira ter esse tipo de ajuda. Porque a capoeira por si só é maravilhosa, a capoeira tem muita coisa, muita riqueza. E como foi o processo, a ideia do documentário? Então, novamente, foi justamente através da lei, né, de incentivo à cultura, foi através da Lei Paulo Gustavo. Nós temos ele faleceu, um grande incentivador da cultura aqui, que era o Levindo Barros, e teve esse edital, em homenagem a ele, edital Levindo Barros, do audiovisual. E aí a gente tem um amigo aqui que tem uma empresa de audiovisual, né, a Marte Vermelho. Eu falei assim, eu vou contar a história da minha família. Porque eu pensei assim, se eu não fizer isso agora, depois vai ser difícil eu conseguir fazer e mostrar como é importante a família no processo de desenvolvimento de um indivíduo. A estrutura familiar, ela é importantíssima no desenvolvimento, né,
estrutural, psicológico, afetivo de um indivíduo. E a capoeira foi fundamental na nossa família. Eu sou de uma família de 10 irmãos, né, como está aí no documentário. Uma família pobre mesmo, pobre. Meu pai é pedreiro, minha mãe do lar. Nós viemos da zona rural. E a capoeira, ela nos mostrou um lado disciplinar, um lado cultural, um lado acolhedor para a nossa família, que a gente teve como se estruturar, né? Os irmãos, formar, ter um lugar que ajudava, que ajudou muito a gente a nos disciplinar como pessoa. Hoje está muito mais difícil. A gente tenta ajudar as famílias, mas hoje parece que as famílias não querem ser ajudadas, né? Então eu falei, vou contar essa história, porque eu acho importante que mais famílias possam se ver como referência, que é possível, através da arte, através da cultura, através do esporte, a gente sair de uma invisibilidade, sair de um mundo vulnerável, né, de uma vulnerabilidade, para poder se impor, né, se fazer no mundo, entendeu? E isso aconteceu com a nossa família, através da capoeira. Então, eu achei importante contar isso. E aí foi através dessa lei de incentivo que a gente contou essa história da família, onde 11 irmãos, 10 fizeram capoeira. Hoje nós somos 3 mestres formados, mais a minha filha, professora, o filho do mestre Assis, contramestre, e os sobrinhos que continuam fazendo. Eu, particularmente, achei lindo o documentário e agora você tocou num assunto perfeito, que é olha como a coisa é. Muita criança vendo esse documentário vê de onde vocês saíram, todo mundo educado, todo mundo de ótima índole, todo mundo crescendo, estudando, as crianças crescendo, estudando, vocês dando oportunidade para os filhos que vocês não tiveram, vocês viajando para fora do país, viajando o país inteiro, ou seja, mais exemplo do que isso, impossível. Vocês mostrando o quanto a capoeira pode te levar longe, desde que você queira e permita. Essa é a importância, que através da capoeira você ganha o mundo, né? Ela te transforma. A capoeira, ela transforma você e você consegue transformar o seu ambiente, o seu lugar e transformar outras pessoas e contribuir com a construção para outras pessoas, entendeu? Então, é um processo ele é muito transformador, né? Assim, nesse sentido. A gente tem que fazer esse documentário voar, porque é muito importante. Não é só importante para vocês, é importante para o grupo, é importante para a capoeira. É uma história muito bonita. Sim. E aí, a gente conseguiu passar esse documentário lá no Mestre Steam, dentro do trabalho dele lá. Ou as pessoas ficaram... Porque a gente fez uma tradução em inglês, né? E aí foi muito legal, muito legal. Entendeu? Peraí. Eu espero que as pessoas possam divulgar, né, mestre? Porque o grupo é muito grande, né? O grupo é muito grande. E eu acho que as pessoas precisam conhecer de fato o nosso trabalho, a nossa história aqui de Ubá, entendeu? Porque às vezes não é caímos de paraquedas e fomos, não. A gente ralou muito, foi muito trabalho para a gente chegar onde nós estamos hoje, todos nós, tanto eu, porque é uma história que não é só a minha história, é uma história de um grupo, de uma família como um todo, entendeu? Uma pergunta, como vocês passaram pela legenda do YouTube normal ou vocês legendaram? Foi feito através do YouTube, uma versão para o YouTube legendada. Funcionou bem? Hein? Funcionou bem? Legal? Muito bem, muito bem. Eu estou falando porque... Na época, a menina fez algumas
perguntas, né? E ela fez a tradução também, mas o documentário está legendado no YouTube, em inglês. Tem uma versão. Porque eu estava tentando, eu comecei a legendar, porque eu já passei aqui para os alunos que falam português, e eu falei e eles começaram a comentar no treino. Então eu falei para o pessoal que não fala português que eu ia legendar com inteligência artificial para a gente fazer uma sessão aqui em casa. Mas se a legenda do YouTube tá legal, eu vou fazer assim. Eu vou olhar, mas tá legal sim. Eu vou até olhar com a minha filha e eu te dou retorno, mas eles fizeram essa versão em inglês para passar lá. Agora, eu vou ser um pouco chato aqui, talvez até polêmico, mas só no nosso grupo, se cada pessoa compartilhasse uma vez, você estaria monetizando o canal só com esse vídeo aí. Uma vez só. Sim, sim. E é uma história que faz diferença, né, mestre? É uma história, de fato, que faz uma diferença muito grande para as pessoas entenderem o quanto a capoeira ela é transformadora, entendeu? Isso é uma vitória, não só de vocês, sim, claro, mas é uma vitória do grupo também. A trajetória de vocês permanecerem aqui, porque vocês podem ir para qualquer lugar, vocês são autossuficientes para estar em qualquer lugar que vocês quiserem. E serão bem-sucedidos em qualquer lugar que forem. Mas estão aqui. Então, para a gente é um orgulho muito grande ver isso e fazer parte disso junto com vocês. Sim, a gente é uma referência, né? Aqui na cidade, na região toda, o grupo, a família, entendeu? Dentro da cidade, as pessoas comentam, capoeira é a família Ribeiro. Tu conhece uma outra família que tenha tantos membros na capoeira? Tantos não, mas a gente conhece uma família que também tem 3 mestres aí, né? Que é a família da Mestra Negra, que é uma família capoeirista também, né? Que é uma família com uma história incrível também. Porque é isso. A capoeira, ela é família. Família. Em todos os sentidos. Entendeu? Então, quem não sabe cuidar da sua família, muitas vezes se perde dentro da capoeira. Então, é importante você cuidar, porque a capoeira é uma família. Eu falo a família como um todo, entendeu? Mestre, tem um recado final aí, alguma coisa que você queira falar, divulgar, de repente aí para o pessoal que está chegando agora, começando a treinar capoeira? Eu acho que as pessoas têm que vir com o coração aberto, né, para aprender. Sempre para aprender. A gente tem que estar sempre aberto a aprender, porque dentro do universo da capoeira, mesmo que a gente esteja à frente, a gente ainda não sabe nada, porque a capoeira ela é transformação o tempo todo, entendeu? É o novo com o velho se mantendo de forma rica, em todas as formas. Então, as pessoas que vêm, que estão na capoeira, respeitar essa arte, entendeu? Respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, respeitar o indivíduo, o ser humano, da forma que ele absorve a capoeira. Porque a gente não pode padronizar da forma que a gente quer. Ser do jeito, eu digo não em termos de filosofia de trabalho, que você tem a sua, o outro mestre tem outro, mas você tornar uma cópia, o seu aluno como uma cópia sua. Isso não vai acontecer nunca, entendeu? E respeito às mulheres. Eu peço que todos respeitem a mulher na capoeira. Não desmereçam e nem acham que esse espaço não é nosso, exclusivamente universo masculino, que não é. Eu acho que isso já está caindo por terra também. Mas é isso, deixar que as meninas, a mensagem que as meninas novas aí acreditem nelas mesmas
Primeiro é a gente se amar, acreditar no nosso potencial. É a gente entender que esse espaço também é nosso. Também é nosso. E treinar e trabalhar. E deixar que a capoeira, se você se dedicar, a capoeira faz o resto. Vou dar um recado aqui, que eu comprei agora o CD do Mestre Sorriso. Cara, que trabalho fantástico. Quem tiver oportunidade, adquira, porque o CD, a aula, eu voltei no carro escutando, e a aula de segunda foi com esse CD, a aula de quarta foi com esse CD, as aulas de hoje foram com esse CD, e as de amanhã também vão ser. Muito bom. Valeu, mestre. É incrível, obrigado. Né? Eu agradeço a oportunidade, é aquilo que eu falei com você no início. Às vezes, falar sobre a trajetória, muita gente já sabe, mas sempre tem algo, né, da gente ser colocado. E obrigado pela oportunidade aí de estar mostrando um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Eu vou editar aqui as partes que a gente caiu aí e vou fazer uns shortzinhos pequenos de 1 minuto, 30 segundos do documentário e colocar o link embaixo para ver se mais pessoas, fazer se atinge mais pessoas. Vou pedir também pessoas para compartilhar, porque é muito importante que isso ganhe o mundo, porque é um trabalho, desculpa agora, é um trabalho nosso, é um trabalho que eu me sinto parte dele, um pouquinho dele também, porque vocês têm um amor muito grande pelo Grupo Senzala, e eu fico muito feliz de ainda ter pessoas com esse amor todo, com essa dedicação toda. Gente, beijo no coração, fica com Deus, até a próxima.